Boa noite. A graça e a paz. Abra a palavra de Deus juntamente comigo em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Dos versículos 42 até o versículo de número 50. Marcos, capítulo de número 9, dos versículos 42 até os 50. Gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura da palavra. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Feche apenas os seus olhos, deixe a Bíblia aberta. Vamos conversar com Deus mais uma vez? Deus, o Senhor é grandioso, esplêndido, maravilhoso. E nós te agradecemos por esse momento ímpar na nossa vida, de poder estar envolta a tua palavra essa fidedigna, palavra essa do Senhor, que traz conforto e ao mesmo tempo alerta-nos, ó Deus, do que está acontecendo em nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus, em momentos tão complicados, a te servir, a te seguir e te amar, ó Pai, independente de qualquer coisa. Fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem. Quando se fala de inferno, ou quando se fala de algo tão tenebroso, gera-se em alguns medo, pavor, angústia. Outros nem gostam de falar, nem discorrer sobre esse assunto. Alguns tentam arranjar meio, subterfúgio, para livrar, esquivar de uma realidade que está intrínseca dentro da palavra de Deus. Interessante, tem pessoas que acreditam piamente, tem pessoas temerosas, como foi falado, e há pessoas que descartam por completo essa verdade que está intrínseca na Escritura Sagrada. Interessante que há pelo menos 3 linhas de raciocínio que discordam por completo da existência do inferno. A primeira dela é o agnosticismo, que sustenta a ideia que o inferno não passa de uma invenção humana, simplesmente humana. Há também o aniquilacionismo, que acredita que se você for bom, se você for seguidor de Cristo Jesus, se você for adepto a Cristo Jesus, automaticamente você vai para o céu, e aqueles que não seguiram, aqueles que não seguem Cristo Jesus, as suas almas são totalmente aniquiladas. Existe também o universalismo, e esse crê que todos são filhos de Deus, que Deus é bom, que Deus é Pai, e que todos irão para o céu. E se não fosse tão trágico, se não fosse tão triste, seria cômico, engraçado, que eles atestam em dizer também que se até mesmo Satanás se converter, vai para o céu. Mas todas as linhas discordam, todas as linhas estão fora da palavra de Deus. Uma vez que o próprio Senhor Jesus cita em várias passagens esse assunto pertinente, mas pouco explorado, mas pouco falado dentro das igrejas.
Hoje o que nós ouvimos muito a respeito de massagear o ego, é prosperidade, é que você cresça, é que você é filho de Deus e que você sobressaia. E pouco se vê mensagens que confrontam a realidade em dizer que você é pecador, que você era merecedor da ira de Deus, mas por Cristo Jesus e você foi redimido. Pouco se ouve pregações que confrontam e raramente nós ouvimos pregações que nos alertam sobre essa realidade crucial. E a igreja que nós estamos e fazemos parte, que somos membros, é uma igreja que fala, é uma igreja que orienta, é uma igreja que nos direciona ao caminho certo. Interessante, queridos, e quando nós falamos nesse tema, pelo menos aparecem 4 palavras que nos levam a entender o que é realmente o inferno. No hebraico, Sheol aparece, que significa sepultura, lugar de mortos. Hades é uma palavra grega transliterada do hebraico, que também significa sepultura, lugar de mortos. E tem o Tártaro, que significa abismo, lugar profundo. E tem o Geena, ou seja, Geena significa o vale de Rimmon. E é aqui que nós adentramos nesse texto, aonde o Senhor Jesus usa como exemplo esse vale de Rinom. Ou seja, é um lugar que ficava próximo a Jerusalém, era onde as pessoas depositavam os detritos, os lixos, onde as pessoas jogavam fora as coisas que não prestavam. E ali se tornava um grande lixão. E naquele lixão, ou seja, colocava fogo, e o fogo não se apagava. Então, automaticamente, Jesus olha para aquele local, olha para aquele fogo que consumia 24 horas por dia, de uma forma clara, e aí Jesus faz as seguintes colocações que nós vimos dentro desse texto. Eu não quero aqui dizer que você vai para o inferno. Eu não estou dizendo aqui que você vai perder a salvação. Muito pelo contrário, eu estou indo contra a nossa teologia, estou indo contra a nossa doutrina da predestinação, da eleição. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós corremos o sério risco de estar com os passos largos rumo ao inferno. Isso acontece comigo, isso pode acontecer com você, porque muitas vezes nós nos distraímos com as paisagens pelo caminho e nós não percebemos que estamos caminhando a passos largos para o inferno através das nossas atitudes e das nossas formas de agir e reagir. E o Senhor Jesus nos chama a atenção quanto a isso. E o que eu quero falar com você, no seu lar, na sua casa, nesse momento, nessa hora, é sobre esse tema: a passos largos para o inferno. E ao término desse sermão, ao término dessa palavra, é bom fazermos uma alta análise. Será que eu estou caminhando displicentemente? Primeiro ponto, claro, no versículo 42, nós encontramos que muitos estão a passos largos para o inferno, pelo fato de desempenhar o papel de pedra de tropeço. Desempenhar o papel de pedra de tropeço. Versículo 42, e quem fizer tropeçar um desses pequeninos, crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Isso é, impedimos muito de outros ir até Cristo Jesus. Nós nos tornamos muitas vezes empecilho para que outros cheguem até Cristo Jesus. Aos neófitos na fé, as pessoas estão caminhando, começando a caminhar em Cristo Jesus, e nós, de uma forma muito equivocada, nós agimos contrariando a palavra de Deus, com as nossas atitudes, com os nossos atos, e fazemos muitos tropeçarem. E aqui nós podemos traduzir, e a palavra traduzida aqui, tropeçar, por escandalizar. Nós levamos muitas pessoas a se escandalizar através dos nossos testemunhos. E o testemunho conta muito na minha vida e na sua. E nós sabemos de cor e salteado que nós estamos sendo observados. Observados por de fora, observado para aqueles que estão dentro. E nós precisamos ser bênção na vida um dos outros, e não pedra de tropeço. Como a velha frase impactante: pregue com a sua vida. Se for preciso, use as palavras.
e nós não levamos muito em conta o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, o versículo 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Brincamos, contamos anedotas, fazemos piadas e não atentamos que estamos sendo motivos de empecilho, motivo de pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Simplesmente esquecemos que vamos prestar conta dessas vidas em nossa volta. Interessante, pois o cuidado grandioso do Senhor Jesus com pequeninos é algo extraordinário. E quando se fala de pequenino aqui, ele está se referindo às pessoas que estão caminhando na fé. As pessoas estão crescendo na fé. Os neófitos na fé. Queridos, como nós temos sido para com os de fora, com os de dentro, como nós temos reagido, como tem sido a minha vida e a sua. Temos sido pedra de tropeço, embaraço para os outros. Mas interessante, caminhando ainda dentro desse magnífico texto, a passos largos para o inferno, são pessoas que desempenham o papel de pedra de tropeço. E o versículo 43, são pessoas que usam a mão para provocar males. São pessoas que usam suas mãos para provocar males a outros. O versículo 43 diz o seguinte: e se tua mão te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, ou fogo que não se apaga. As mãos foram feitas para abençoar, para cuidar, para acudir. No entanto, muitos usam as mesmas para tirar, usurpar dos que não têm. Lamentavelmente, nós usamos nossas mãos para apontar, para acusar, para difamar, para bater, para espancar. Mãos que estão cheias de ódios, mãos que estão cheias de perversidade contra o próximo, mãos que se levantam, não para abençoar, não para abraçar, mas para apontar, para derramar sangue. Mãos que derrubam lares, para abençoar projetos. Mãos empunhadas, enrijecidas, são verdadeiros terrores, provocam horrores, provocam males. Será que as nossas mãos estão como a de Isaías 59, versículo 3? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Como que nós temos agido? Temos abraçado, temos afagado, temos cuidado, temos sustentado, temos levantado aquele que está abatido, temos levantado aquele que está prostrado, temos usado nossas mãos para abençoar, nós temos usado as nossas mãos para levar até os mesmos a palavra de Cristo. Interessante que nós caminhamos a passos largos para o inferno, porque fazemos ao contrário. Ao invés de abençoar, nós temos muitas vezes a vantagem de abençoar, e nós negligenciamos, encolhemos as nossas mãos, nós escondemos as nossas mãos. Nós precisamos entender que nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu, mas a passos largos para o inferno. É o que desempenha o papel de pedra de tropeço, é que as mãos são usadas para provocar males. E o versículo 35 é que eles estão caminhando displicentemente. O versículo 35 diz: e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés, seres lançado ao inferno. Muitos estão levando a vida sem maiores preocupações. Estão caminhando, estão passeando, estão vivendo, estão curtindo, estão longe e distante dos caminhos do Senhor. Longe do caminho da verdade e a vida que é Cristo Jesus. Estão vivenciando aquela música secular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Indo rumo ao encontro das coisas que são abomináveis, das coisas que são e que causam repugnância ao Senhor. Nós estamos muitas vezes usando nossos pés para as coisas maléficas.
nós procuramos, nós caminhamos, nós vamos de encontro ao pecado, nós vamos de encontro àquilo que sacia os desejos arbitrários de Cristo Jesus. Nós gostamos, nós corremos, nós não percebemos aonde nós estamos indo. Iludidos, enganados, achamos que estamos no caminho certo, mas quando estamos no caminho errado. Interessante, amados, que a palavra diz em Mateus capítulo 24, versículo 38, uma realidade. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Displicentes, despreocupados, não estavam nem aí com aquilo que Noé estava falando, não estavam atentos. Como nós, muitas vezes, somos assim. Como nós não atentamos para a realidade crucial. Como nós não paramos para entender e perceber que quando eu tenho oportunidade para fazer o certo, para caminhar para o rumo certo, eu prefiro ir na contramão. E o preço é alto que nós pagamos. Muitos estão tranquilamente transitando pelos viés, pelos caminhos largos. E quando eu falo muitos, e é o que o Senhor Jesus mostra aqui, não é ímpio, não é incrédulo, não é ateu, não é cético, não é pessoas pagãs, não é pessoas despreocupadas, alienadas do Evangelho, mas sou eu e você. A palavra é para mim e para você, conhecedor da palavra. E nós caminhamos pelos caminhos largos, e achamos que está tudo bom, está uma maravilha, nada de errado está acontecendo. Nós cometemos torpezas, nós cometemos erros quando caminhamos de uma forma trágica, de uma forma contraditória. Provérbios capítulo 6, versículo 18, corações que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. Isaías 59, versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Somos ludibriados, somos enganados por nós mesmos. Porque nós achamos que estamos no caminho certo, enquanto estamos no caminho errado. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho um homem que parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Que tristeza, lamentável. A mente nos engana, a mente, ela mente. E nós caminhamos, achamos que está certo. É hora de fazermos uma alta reflexão. Para onde eu estou caminhando? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? A nossa convicção, os nossos pensamentos nos enganam muitas vezes. De tal forma que caminhamos rumo ao precipício, e as pessoas estão gritando, e as pessoas estão alertando, olha, ainda há tempo, e nós achamos que nós estamos certos, que nós estamos corretos, e as pessoas estão erradas. Mas, um quarto ponto, dentro desse texto ainda, a passos largos para o inferno, porque muitos estão desempenhando o papel de pé de tropeço, porque muitos estão usando as suas mãos para provocar males, porque muitos estão caminhando displicentemente. E o versículo 47, muitos estão deslumbrando e desfrutando das coisas maléficas que o mundo oferece. E é isso que tem acontecido. O versículo 47 diz: e se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Ah, meus queridos, como nós gostamos de contemplar e deslumbrar a vitrine do mundo. Como nós gostamos de parar e ficar descansando os nossos olhos, repousando os nossos olhos naquilo que é agradável à carne. Como nós paramos para ver, para observar atentamente os mínimos detalhes da vitrine do mundo, da vitrine do pecado. Estamos sempre à caça, à procura de saciar os nossos olhos. Interessante que a Bíblia atesta em dizer
que os nossos olhos nunca se cansam, nunca se farta em querer ver. Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém a pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Veja a conexão que o autor de Eclesiastes, Salomão, fez. Olha, quanto mais você escuta, quanto mais você está ouvindo, mais aguça a sua curiosidade em querer ver. E aí, o ouvido não se cansa de ouvir, o ouvido não se fadonha de ouvir, ele não sacia de ouvir, e automaticamente os olhos também na mesma linha de raciocínio, não se cansa de olhar. O problema é onde nós estamos depositando os nossos olhos. Eis o X da questão, eis o ponto crucial. Eu lhe faço essa pergunta: o que nós estamos escutando? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos olhando? O que tem chamado a minha e a sua atenção? Obviamente nós queremos ver e testificar o que está acontecendo em nossa volta. Nós queremos ver tudo. E talvez o dos erros crucial está aí, em querer ver tudo e depositar os olhos naquilo que não compete a mim e a você. Está olhando, está vendo, está contemplando. Há uma implicância muito séria quando se fala em olhar, pois o mesmo ele aponta diretamente, na área física e na área espiritual. Conforme nós vemos em Mateus capítulo 6, versículo 22, quando o autor nos mostra essa verdade. Se os teus olhos são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grandes trevas serão? O que você tem visto? O que você tem olhado? O que você tem contemplado? O que você tem parado? O que tem enchido o seu coração através dos seus olhos? Seus olhos estão repousados na palavra, em Cristo? Os seus olhos estão fixos no Senhor ou em outras coisas? Muitas vezes nosso coração maquina o mal em fazer o que é de repulsa ao Senhor, porque damos credibilidade aos nossos olhos. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas nós olhamos, e ao olhar, ele aguça a cobiça. E aí acontecem sérias coisas que contrariam as ordens explícitas do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21 diz: não cobiçará a mulher do teu próximo, não desirá a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. Interessante que Davi pagou um alto preço por ter cobiçado Betseba. Ele olhou, viu, cobiçou. Acabe por ter cobiçado a vinha de Nabote. Acã cobiçou a capa babilônica. Eva cobiçou o fruto. E tem outros e N exemplos, e mais exemplos, dentro da Escritura Sagrada, de cobiça. Nós olhamos, invejamos, cobiçamos e pagamos um alto preço. Lamentável. No entanto, é preciso seguir o exemplo do salmista, no Salmo 101, versículo 3, quando ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que desviam, nada disso me apegará. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Esse era o pacto, essa era a aliança, é isso que o salmista almejava dentro do seu coração, porque ele credibilizava muito mais a Deus do que as coisas que o mundo oferece. Olhos que levam à desgraça, olhos que levam à ruína, olhos que nos levam a passos largos para o inferno, e nós não atentamos. Mas, me permita o último ponto dentro desse texto que nós acabamos de ler. A passos largos para o inferno. Há muitas pessoas que estão a passos largos para o inferno
porque desempenham o papel de pedra de tropeço, porque as suas mãos são usadas para provocar males, porque caminham displicentemente, deslumbram-se e desfrutam das coisas maléficas que o mundo oferece. E o versículo 50 ignora o seu papel de filho de Deus, de ser e fazer a diferença. Ignora o seu papel de filho de Deus, de ser e fazer a diferença. Versículo 50, ou seja, queridos, ignora. O versículo 47, 48, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Atenta, o Senhor Jesus fala isso pelo menos 3 vezes. Mas por que ele fala dessa forma? Porque ele chama a minha e a sua atenção quanto a isso. É algo sério a mim e a você nos preocupar. É algo que nos leva a mim e a você fazer uma autorreflexão. Será que nós não temos atentado para tamanha realidade, para tamanha verdade? O que eu tenho feito em prol do reino de Deus? O que eu tenho feito em prol? Eu tenho sido realmente sal? Eu tenho realmente feito a diferença no contexto de cristão? Como sal sem sabor se torna insípido, e a palavra é clara quanto a isso, também nós nos tornamos insípidos quando nós negligenciamos ajudar o próximo, quando nós não interessamos com a dor alheia, quando nós tornamos insensíveis mediante a tantas crueldades e maldades, nós nos tornamos pessoas totalmente fora, pessoas que não estão preocupadas, que estão alienadas em ajudar, em acudir ao próximo. As notícias estarrecedoras não mais nos levam às lágrimas, mas nos levam a fazer piadas, a compactuar com coisas cujos quais não são aprovadas. Quantas brincadeiras maléficas nessa época triste que nós estamos vivendo de pandemia. E as pessoas viram e falam, olha, você não gosta de brincar, você não gosta disso porque você está com medo. Não é questão de medo, é questão de respeito, é questão de uma coisa tão séria. E nós estamos com o coração petrificados. Nós não somos mais sal, nós não fazemos a diferença. Por que isso tem acontecido? Porque nós temos perdido a sensibilidade em Cristo Jesus. Algo que era intrínseco nas emoções do Senhor Jesus, algo que é claro dentro da palavra que nós vemos nos evangelhos, porque o Senhor Jesus conduía com a dor do próximo, porque o Senhor sentia compaixão com o próximo, porque dispensava um olhar de misericórdia ao próximo. E nós falamos, eu quero ser imitador de Cristo, eu sou imitador de Cristo, mas tornamos pessoas egocêntricas, mesquinhas, pessoas avarentas, e quanto mais temos, mais queremos. Esquecemos que uma vez que Deus nos proporcionou, é para abençoar os outros, consequentemente, abençoar os outros é melhor do que ser abençoado no contexto de ajudar, é melhor ajudar do que ser ajudado. Atos, capítulo 20, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus, mais venturado é dar que receber. Nós cortamos volta para não ajudar, conhecedores da palavra, sabedores da palavra, nós fazemos como o sacerdote, o levita, na parábola do samaritano, não do bom samaritano, mas do samaritano, nós cortamos volta, nós não somos mais sal, nós não queremos salgar, nós não queremos fazer diferença. Queridos, é ir na contramão do Evangelho assim, é negligenciar a ajuda ao próximo. Nós precisamos desempenhar esse papel de provocar sede, das pessoas querer mais, das pessoas querer mais sobre Jesus, sede de estar na presença de Jesus, o cultuando, sede em ler a palavra, sede em orar, sede da verdadeira água,
da vida. Pois, querendo ou não, queridos, nós somos responsáveis quanto a isso. E esse papel tem que ser desempenhado por mim e por você, por nós, como igreja em Cristo Jesus. A passos largos para o inferno. Desempenham o papel de pé tropeço, estão usando as mãos para provocar males, caminham displicentemente, deslumbram e desfrutam das coisas maléficas que o mundo oferece, ignoram o seu papel de filho de Deus, de ser e de fazer a diferença. Fato é, nós colocamos máscaras, passamos álcool em gel, evitamos aglomerações, ficamos de quarentena. Aqueles que também vão ao extremismo, coloca 2 máscaras e fecha o vidro do carro. E tudo para prevenir, precaver, está certo? Mas nós esquecemos do pior vírus, que é o pecado, o qual nos faz irmos a passos largos para o inferno. Que essa palavra possa encontrar guarita no seu coração por meio de Cristo